Próxima questão é sobre a reforma tributária, emenda constitucional 132, e realmente é uma das melhores questões já elaboradas pelas bancas sobre a reforma tributária. Não temos muitas, mas as que tem são bem simples, e essa trouxe um algo a mais cobrando sobre a transição. Então, até o momento, foi a melhor questão cobrada sobre a reforma e a mais difícil. Tanto é que o índice de erro dessa questão é altíssimo, porque ela é multidisciplinar ali, trazendo vários aspectos da reforma tributária. Vamos ver. No que concerne à competência tributária dos estados, vou pegar aqui um marca-texto. Tá. No que concerne à competência tributária dos estados, a principal alteração da reforma tributária veiculada pela Emenda Constitucional 132 é a extinção do ICMS e a criação do IBS, de competência compartilhada entre estados, DF e municípios. Perfeito. Nos termos da Constituição Federal e do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional 132, marque a correta. Então veja só, veja que a questão ela já é clara que ela está cobrando dispositivos lá do ADCT. E é uma tendência das bancas agora cobrar no seu edital a Emenda Constitucional 132 como um todo, porque essa emenda ela modifica a parte principal da Constituição Federal, mas ela também traz imensas modificações no ADCT, que é uma parte onde muita gente não estuda. E é nessa parte do ADCT onde as bancas vão concentrar as questões mais difíceis para selecionar os melhores candidatos, tá? Então fiquemos atentos, porque temos que estudar toda a Emenda Constitucional 132, e não só a parte que está lá já positivado em vigência na Constituição Federal. Então vamos lá. Letra A. O IBS não incidirá sobre a importação e a exportação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços realizados por pessoas físicas ou jurídicas. Questão errada, né, pessoal? Item errado. Nós temos que o IBS, ele incide sim normalmente sobre a importação, equivale àquela máxima lá do ICMS, importou, tributou. Seja pessoa física, jurídica, seja qual for essa finalidade, vender, doar, consumir, importou, eu tenho o fato gerador do IBS. Perfeito? Agora na exportação não, na exportação nós temos uma imunidade. Veja o que diz o texto. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, DF e municípios, que é o IBS. Esse IBS ele será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: ele incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou serviços. Ele incidirá sobre a importação dos mesmos bens materiais, imateriais, direitos ou serviços, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto e qualquer que seja a sua finalidade. Uma empresa importou um lote de mercadorias, fato gerador do IBS. O seu João importou uma camiseta lá da Argentina, fato gerador do IBS. Pessoa física, jurídica, qualquer que seja essa finalidade, seja contribuinte habitual do imposto ou não. Importou, fato gerador do IBS, tá? O IBS não incidirá sobre as exportações, perfeito? Assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, direito ou serviço. Então, aquele exportador, ele adquire insumos, ele toma serviço. Então,
todas as operações anteriores que foram tributadas com IBS, seja com bem material, com bem imaterial, com direito ou com serviço que gerou crédito, ele mantém esse crédito, ainda que na sua exportação nós não tenhamos a incidência. Mantém a máxima também lá do ICMS, né? Não incide na exportação, mas eu tenho essa manutenção do crédito nas operações anteriores. Perfeito? Então, letra A, incorreta. Letra B. Uma vez que informado pelo princípio da neutralidade, o IBS terá legislação e alíquotas únicas e uniformes em todo o território nacional. Então aqui nós temos, né, dois erros. Veja que a questão fala, uma vez que informado pelo princípio da neutralidade, o IBS terá legislação e alíquota únicas e uniforme. Então veja que essa assertiva ela traz uma relação de causa, ou seja, a causa do IBS ter legislação única e uniforme em todo o território nacional, veja que eu já tirei a alíquota, porque é o outro erro da questão, as alíquotas não são únicas, tá? A legislação sim é única e uniforme. As alíquotas, cada ente pode fixar a sua. Veja só. Só que a questão ela traz uma relação de causa, ou seja, ela está dizendo que o fato do IBS ter essa legislação única e uniforme foi causada pelo princípio da neutralidade? Não. Isso aí está mais voltada para o princípio da simplicidade, tá? Princípio da simplicidade. O que é a neutralidade? A neutralidade ela está conceituada, no PLP 68 de 2024, que é a lei complementar que está instituindo IBS, CBS e imposto seletivo, já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Então o que é essa neutralidade? Olha só, o IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade. Aí ele conceitua, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então é o quê? Evitar o tributo, a relação jurídico-tributária, ela deve evitar distorcer decisões de consumo e de organização da atividade econômica. Então esse princípio da neutralidade ele veio extinguir o que é a famosa guerra fiscal que acontece hoje. Então hoje como funciona? Um Estado, né, por vários anos ele concedeu benefício fiscal de ICMS à revelia da legislação, com um intuito, atrair emprego, renda e investimento, atrair uma indústria para o seu território. Todavia, essa atração dessa indústria é puramente pelo benefício fiscal. Por outros fatores de produção, logística, mão de obra, matéria-prima, insumos, mercado consumidor, essa indústria ela não se instalaria nesse território. Então veja que o tributo está distorcendo as organizações da atividade econômica e do consumo. Então o IBS, sendo informado pela neutralidade e pelo princípio do destino puro, ele fere de morte a guerra fiscal. Perfeito? E o outro erro, né, é que o IBS ele não terá alíquota única, tá? Ele não tem a alíquota única. Falando de alíquota, nós vamos ter uma alíquota de referência para União, Estados e municípios, que será fixada por resolução do Senado Federal. Essa alíquota de referência nada mais é uma referência para que os estados mantenham a sua arrecadação e para que não haja aumento da carga tributária global, né, que é aquela carga tributária sobre o PIB. Agora, cada ente federado vai permanecer com a sua autonomia para definir a sua alíquota. O que temos é que, definida a sua alíquota, por exemplo, o Estado de Goiás definiu que a sua alíquota é de 14%. Essa alíquota de 14% ela será aplicada a
todas as mercadorias, a todos os bens imateriais ou imateriais, a todos os serviços e a todos os direitos. Do alfinete ao foguete, a alíquota será a mesma, de 14%, ressalvadas as exceções previstas na própria Constituição, que são os regimes específicos de tributação, favorecido e diferenciados. Perfeito? Então, é o que está escrito aqui no artigo 156, olha. Lei complementar instituirá o IBS, né? O IBS será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: terá legislação única e uniforme. Olha só, o IBS terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5, que é bem o erro da questão. Ó. Cada ente federativo fixará sua própria alíquota por lei específica. Cada ente federativo fixará sua alíquota por lei específica. Maravilha? Letra B é errada, né? Letra C. A letra C e a letra D, ela traz um dos pontos que as bancas podem explorar bastante, que está no ADCT, tá? Que é a transição dos tributos. Nós temos duas transições na emenda constitucional 132. Uma é a transição dos tributos e a outra é a transição federativa. Transição dos tributos é quando eu vou ter a extinção de PIS, COFINS, ICMS, ISS e IOF seguros e a redução a zero da alíquota do IPI e a consequente criação, né, e implementação do IBS, da CBS, do imposto seletivo, tá? É a transição dos tributos. Essa basicamente vai de 2026 até 2033, até 31 de dezembro de 2032, tá? De outro lado, nós temos a transição federativa, que é para que os entes não tenham, né, as suas finanças prejudicadas, porque nós estamos passando de um regime híbrido onde eu tenho uma divisão de receita entre origem e destino para o princípio do destino puro, onde todo o imposto arrecadado será devido ao estado e município de destino da operação. Perfeito? Então, o que nos diz a C e a D? Letra C. O IBS só passará a ser cobrado em 2033, ano em que o ICMS será definitivamente extinto. Errado, já vamos ver por quê. Letra D. O IBS só passará a ser cobrado em 2027 a uma alíquota estadual de 0,05% e uma alíquota municipal de 0,05%. Também está errado. Vamos ver por quê. Aqui nós vamos chamar aqui um esqueminha sobre a transição, tá? Então são dois gráficos aqui completos do período de transição dos tributos. Então veja, comecemos aqui em 2023. Em 2023 nós tivemos a promulgação da emenda constitucional 132, né? Que é a nossa reforma tributária, 20 de dezembro de 2023. De 2024 a 2025, nós temos aqui a produção das leis complementares que regulamentam o IBS, IBS e o imposto seletivo, que é o PLP 68. Temos os aspectos específicos da gestão e administração, né, a criação do comitê gestor, que é o PLP 108. Temos também lei ordinária sendo produzida para definir alíquotas de imposto seletivo, para definir aspectos operacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Teremos também a criação do regulamento do IBS e da CBS, o desenvolvimento do sistema de cobrança da CBS e do IBS e o envio da reforma tributária do Imposto de Renda e Folha de Salários. Perfeito? Então isso está acontecendo e que vai acontecer até 2025. Desculpa. Agora preste atenção em 2026. Porque passou uma a mais. Preste atenção em 2026, olha só.
Em 2026, nós temos um período de teste do IBS e da CBS. Então, veja que em 2026 eu já começo a cobrar a CBS numa alíquota de 0,9%, e esse valor arrecadado será compensável com PIS e COFINS, e eu cobro 0,1% de IBS, que será utilizado para financiar a criação do comitê gestor, tá? O recolhimento desses tributos pode ser dispensado se o contribuinte se voluntariar para cumprir obrigações acessórias, tá? E eu também tenho aqui uma possibilidade de contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, que é uma nova competência tributária para alguns estados, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, que ela vem substituir contribuições facultativas que alimentavam alguns fundos, mas não é o foco da nossa questão. Preste atenção no ano de 2026. Então, em 2026 eu já tenho o início da cobrança do IBS a uma alíquota de 0,1% e o início da cobrança da CBS a uma alíquota de 0,9%. Então veja que a questão está errada, olha só. A questão diz, o quê? Que o IBS só passará a ser cobrado em 2033. Não, o IBS já começa a ser cobrado em 2026 por uma alíquota teste de 0,1%. E a letra D também está errada porque ela diz que o IBS só passará a ser cobrado em 2027 a uma alíquota de 0,05%. Realmente, a partir de 2027 a 2028, eu realmente vou ter essa cobrança de teste também do IBS, que continua sendo de 0,1%, só que 0,5% correspondente à alíquota estadual e 0,5% à alíquota municipal. Mas veja que eu já comecei a cobrança em 2026, tá? Então não é só a partir de 2027, o erro da questão está aí. Então, quando falar de transição, você tem que lembrar que o IBS e a CBS já começam a ser cobrados em 2026 com a alíquota teste. Voltemos aqui à nossa transição. Então, fechamos 2026. 2027, presta atenção. Em 2027, eu já tenho a cobrança plena da CBS. E se eu tenho a cobrança plena da CBS, eu tenho a extinção do PIS, da COFINS e do IOF seguros, tá? E o IBS, professor? O IBS não. O IBS ele continua em teste até o final de 2028. Então veja que o período de teste da CBS é somente em 2026. E o período de teste do IBS ele vai de 26 até o final de 2028, tá? Que está aqui, ó, tá vendo, ó? Que ele continua aqui, ó, ele continua lá atrás de 2026 e vai até o final de 2028, tá? Agora, de 2027 a 28 eu tenho essa divisão daqueles 0,1% a 0,05 para estados, 0,05 para municípios, perfeito? Ainda em 2027, eu tenho a redução a zero das alíquotas do IPI sobre todos os produtos, exceto os que sejam industrializados na Zona Franca de Manaus. E eu já tenho o início da cobrança do imposto seletivo também em 2027. Presta atenção. O IPI ele não será extinto nesse momento. A extinção do IPI é só em 2073, juntamente com a Zona Franca de Manaus, se não for prorrogado. Por quê? O IPI ele foi mantido com redução a zero de suas alíquotas somente para manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Em resumo, se eu tenho um produto industrializado na Zona Franca de Manaus, ele terá 0% de alíquota de IPI. Será não tributado. Se esse mesmo produto for tributado no estado de São Paulo, por exemplo, eu vou ter a cobrança do IPI sobre esse produto. Isso com a única finalidade, manter a
a vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus, perfeito? Então matamos aqui 2027. Agora, importantíssimo para o IBS e para o ICMS e o ISS é esse período aqui, ó, de 2029 a 2032. Então, de 2029 a 2032, eu começo uma transição do ICMS e o ISS para o IBS. Então, olha só, transição do ICMS e do ISS para o IBS via aumento gradual da alíquota do IBS e redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS, e também da redução dos benefícios fiscais na mesma proporção. Então, a partir de 2029, eu vou reduzindo 10% da alíquota do ICMS e do ISS e dos benefícios fiscais e vou aumentando para equiparar a arrecadação, eu vou aumentando a alíquota do IBS para que se mantenha a arrecadação. Perfeito? Então vamos supor que o estado de Goiás tem uma alíquota modal de 20%. Em 2029 eu vou reduzir em 10% essa alíquota de 20%. Então, ou seja, essa alíquota vai para 18%. E eu vou já aumentando a alíquota do IBS. Então eu tenho de 2029 até 2033, redução da alíquota de ICMS, ISS e benefícios fiscais e o aumento correspondente da alíquota do IBS, tá? Então veja aqui, eu vou reduzir de 10 em 10, né? Ou seja, em 2029 eu vou ter reduzido 10%, em 2030 eu vou ter reduzido 20%, em 2031 eu vou ter reduzido 30%, em 2032, 40%, e em 33 eu dou um salto, né? Eu reduzo a zero a alíquota de ICMS e de ISS. Então, a morte definitiva do ICMS e do ISS está prevista para quando? Para 31 de dezembro de 2032, tá? Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2033 eu tenho a cobrança, a vigência completa do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Lembrando que a CBS, que é o tributo irmão, gêmeo, já está sendo cobrado de forma plena desde 2027, tá? Está aqui, 2033. Vou ter a vigência integral do novo modelo e a extinção de ICMS e do ISS. Também vou ter, a partir de 2033, a devolução de saldos credores do ICMS, tá? E por um período indefinido aqui, eu vou ter período decadencial, que é de 5 anos, contencioso, judicial e administrativo relativo ao ICMS e ao ISS. Isso aqui é o resíduo tributário. Então, um fato gerador do ICMS que tem ocorrido em dezembro de 2032, veja que vai poder ser cobrado ainda 5 anos para frente. E nós teremos ainda o processo administrativo tributário, o contencioso judicial, ou seja, você, futuro auditor, vai conviver com esses dois sistemas por muitos anos, tá? Mas fato é que nós vimos aqui toda a transição, tá? De 2026, né? Que começa o teste do IBS e da CBS até 2033, que foi o suficiente para a gente responder essas duas questões aqui que estão erradas. E a letra E? Letra E diz, e é o nosso gabarito, né? Que os estados, DF e os municípios exercerão de forma integrada a competência administrativa de editar regulamento único para o IBS exclusivamente por meio do comitê gestor, né? Questão maldosa. Na alternativa correta, ele mete um exclusivamente. E aí, quando coloca um exclusivamente, aquele sensor aranha do concurseiro é o quê? Já deixar essa alternativa ali como última opção, né? Já quase que descartando. Mas nesse caso, realmente é exclusivamente.
Então veja que nós estamos extinguindo ICMS e ISS, o ICMS competência privativa dos estados e do Distrito Federal e o ISS competência privativa dos municípios e do Distrito Federal. Estamos criando o IBS e junto com a criação desse IBS, a criação de uma nova competência tributária, a chamada competência tributária compartilhada. Então veja que 27 estados, contando com o DF, e 5.578 municípios vão compartilhar o mesmo imposto. E como isso é possível? Isso é possível através de um síndico. É igual um condomínio, né? Temos ali várias famílias, mas quem coordena as coisas, quem deixa as coisas em ordem, é o síndico. E esse síndico é uma entidade especial que está sendo criada pela reforma tributária, chamada Comitê Gestor do IBS. Comitê Gestor do IBS, que terá sede em Brasília e será a casa de muitos auditores fiscais e procuradores de estados e municípios, tá? Está no artigo 156b da Constituição Federal. Os estados, DF e os municípios, vou pegar aqui o marca-texto, os estados, DF e os municípios exercerão de forma integrada exclusivamente, aqui está o danado do exclusivamente, tá? Exclusivamente por meio do Comitê Gestor do IBS, as seguintes competências, né? Tem outras competências, mas quais são as principais competências desse Comitê Gestor? Editar um regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do IBS, arrecadar o IBS, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, DF e municípios, e decidir o contencioso administrativo. E o que é esse comitê gestor? Está definido aqui no parágrafo 1º. O comitê gestor é uma entidade pública sob regime especial e terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. E aqui está as próximas questões de prova. O comitê gestor não tem vinculação hierárquica com estados, com municípios e com a União. Ele é uma entidade sui generis, tá? É uma entidade especial e tem independência, que vai despencar nas provas. Já vou lhe adiantar. Quais são as independências, professor? Você vai decorar assim, ó. O comitê gestor, ele é de fato independente. Por que de fato, professor? Porque você vai decorar as independências, ó. Ele é de fato independente. Independência financeira, administrativa, técnica e orçamentária. Maravilha? Então, sem sombra de dúvidas, essa foi, até o momento, a melhor questão e a mais difícil até hoje, né, cobrada sobre a reforma tributária. Vamos continuar aqui resolvendo e compartilhando com vocês todas as questões cobradas desse novo modelo de tributação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like nesse vídeo, compartilhe com seu amigo concurseiro e até a próxima.